criançada! Tio Átila com vocês mais uma vez para louvar, adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ensaiar o glória a Deus aí? Levanta aí do sofá, da cadeira, chama seu pai, chama sua mãe, chama sua tia, sua avó. Vamos! 3, 2, 1, glória a Deus! Aleluia! Aê! Aleluia! Glória a Deus! Muito bem! Faz o seguinte, nós vamos louvar o Senhor, faz um vídeo dançando, pulando, cantando, adorando no Senhor, manda para o Instagram do @Tio Átila ou do grupo dos pais EBFT, que você vai ganhar o seu Kit Kat quando a gente voltar aos cultos normais, ok? A gente já fez até um estoque enorme lá de Kit Kat em casa para trazer para a igreja para entregar para vocês. Então presta atenção, vamos louvar o Senhor, faça seu vídeo e mande para nós, tá bom? Ok? Vamos adorar. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz, Sei. que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o Todos meu sabem, coração. essa é boa, hein? Não é seu e eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Quero você. Chururu, chururu. Ei pai. Pai. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que eu lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. Mas Jesus estava lá. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei. Não pode desanimar mesmo. Pois sabia que cuidaria de Ele mim, cuida de você e da sua mesmo sem família, eu amém? merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Tchau, criançada. Tchau. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão. Hoje eu estou toda de professora hoje. Vamos fazer uma revisão. Lá na criação, Deus criou o homem e a mulher e eles foram a melhor obra, a maior obra da criação de Deus, porque eles foram a imagem e semelhança de Deus, certo? Muito bem. Depois eles colocaram Adão e Eva no jardim do Éden e tudo eles podiam fazer ali. Eles podiam fazer de tudo, comer de tudo. A única instrução que Deus tinha dado era que eles não comessem do fruto daquela árvore que estava ali no meio do jardim. Era só isso, né? Mas sabe, Adão e Eva decidiram desobedecer. Que tristeza, né? Por causa da desobediência, crianças, o pecado entrou no mundo. E aí, Deus, que nos amava de uma maneira tão extraordinária, teve uma ideia, ele fez um plano que foi a nossa redenção. Por amor a nós, por amor a eles, a humanidade inteira, Deus enviou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Esse era o plano perfeito, sabe?
a palavra redenção, ela tem um significado tão forte. Eu até anotei aqui no meu papelzinho aqui, olha, redenção significa comprar de volta a liberdade de uma pessoa, da escravidão, da dívida, do aprisionamento, da condenação e da morte. Uau, uma palavra, redenção, resgate, significa tudo isso, e foi tudo isso que Jesus fez. Jesus comprou de volta a nossa liberdade, porque o pecado, ele nos aprisiona. Jesus, ele pagou o preço e comprou a nossa liberdade. Jesus, ele nos salvou, nos resgatou da dívida, sabe? Antes, eu nem sei se ainda usa isso. Antigamente as pessoas escreviam, nem é da minha época, tá, gente? Antigamente as pessoas escreviam uma nota de promissória, eu nem sei se esse é o nome. E aí, em determinada época do mês, eles iam cobrar essa nota que estava assinada e era uma dívida, sabe? E aqui fala que Jesus na Bíblia fala que ele cancelou a dívida, rasgou a cédula, a dívida que era contra nós. E ele nos libertou da condenação e da morte. Porque a Bíblia nos fala também que o salário do pecado é a morte. Olha só quanto peso uma palavra tem. E essa foi a missão de Jesus, a nossa redenção. Jesus, ele nasceu, ele cresceu e ele viveu com um propósito para cumprir a nossa redenção, nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor, como diz a palavra. E hoje eu vou contar essa história da redenção, do plano perfeito de Deus. E olha só, Jesus, ele viveu normalmente, ele nasceu, ele cresceu, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovenzinho. E o ministério de Jesus começou aos 30 anos, quando Jesus foi batizado por João Batista. Ele foi batizado nas águas e o ministério dele começou naquele momento. Jesus ia por todos os lugares, anunciando, ensinando, e onde ele ia, as pessoas paravam para ouvir Jesus. Jesus era ouvido por todos. E aí, ele escolheu os discípulos. Olha só, tem uns bonequinhos que não ficam em pé, né? Ele escolheu os discípulos seriam aqueles que caminhariam com ele por onde ele fosse. E aí as pessoas, elas sempre paravam para ouvir Jesus. E onde Jesus estava tinha cura, libertação, salvação. Era tão maravilhoso, as pessoas amavam ouvir Jesus. E sempre tinha uma multidão ao redor dele. Mas sabe, crianças, também tinham pessoas que estavam observando Jesus. E essas pessoas não estavam ali para admirar Jesus. Eles sempre conversavam entre eles, os sacerdotes, porque eles ficavam pensando com o que iriam fazer para poder acabar com esse ministério de Jesus. Jesus estava ficando popular demais e eles queriam acabar com isso, estavam planejando a morte de Jesus. E Jesus ia, caminhava por todos os lugares. Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer. E ele sabia quando Deus conversou com Jesus e falou para ele, olha, sua missão ali na terra vai ser essa, de redimir o povo, a humanidade do pecado. E para isso você vai ter que morrer, meu filho. Jesus sabia e por amor ele aceitou essa missão. E aí chegou o dia, os sacerdotes tramaram esse plano e chegou o dia deles prenderem Jesus e levarem Jesus diante das autoridades. E os soldados chegaram para Jesus e levaram Jesus. Os soldados vieram para prender Jesus. Jesus, ele não lutou, ele não fez nada, ele sabia o porquê ele estava ali. Ele não lutou, ele se entregou porque ele sabia que esse era o plano. E aí os soldados pegaram e levaram Jesus diante do governador Pilatos. E quando Jesus chegou lá, Pilatos olhou para a multidão. Deixa eu trazer as pessoas para cá, né? Que as pessoas gostavam de ficar sempre olhando, observando o que acontecia, né?
Inclusive esses aqui que tinham tramado tudo, sempre ficavam de longe observando. E olha só, quando Pilatos olhou para aquela multidão e falou assim: o que vocês querem que eu faça com esse homem? E alguns da multidão, que estavam com o coração malvado, com o coração ruim, alguns da multidão gritavam: crucifica-o! E Pilatos olhou e falou assim: tem certeza disso? E as pessoas gritavam mais alto: crucifica-o, crucifica-o! E ele foi, lavou as mãos e deixou por conta das pessoas essa decisão. E os soldados, crianças, vieram e pegaram Jesus. E a partir daí começou um momento tão difícil, tão triste, crianças. Os soldados pegaram, prenderam Jesus, maltrataram Jesus, colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, chicotearam, humilharam. Quanta tristeza, crianças, como eles foram duros com Jesus, sabe? E eles pegaram, além de tudo, pegaram uma cruz. Fizeram Jesus carregar essa cruz pesada por muito tempo e depois crucificaram Jesus. Pregaram as suas mãos e os seus pés com pregos, depois de ter batido, maltratado, tiraram as roupas de Jesus e fizeram apostas. Foi muito triste, crianças, muito triste tudo isso que Jesus viveu. E depois de crucificar, de pregar as mãos de Jesus na cruz, eles colocaram Jesus lá no alto do monte, ao lado de 2 ladrões. Jesus, que não tinha pecado nenhum, crianças, estava lá ao lado de 2 ladrões para pagar um preço que não era dele, dos pecados que ele nunca tinha cometido. Nossa, olha, muito amor, é só muito amor para explicar, sabe? Uma pessoa assumir uma dívida que ela nunca tinha feito e sofrer tanto por pessoas que muitos estavam ali e antes estavam perto dele e no outro momento estavam dizendo crucifica-o. E sabe, Jesus lá na cruz crucificado ainda falou assim: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha só que amor tremendo de Jesus. E sabe, crianças, depois de horas e horas de sofrimento, Jesus bradou em alta voz: está consumado. E isso significava que ele tinha vencido a maldição, que o plano, que a missão que Deus tinha preparado Jesus, que a missão de Jesus tinha sido cumprida. Ele tinha destruído a maldição do pecado que era contra nós. O preço foi pago, o sangue de Jesus derramado na cruz pagou o preço do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Jesus pagou esse preço por nós e isso nos tornou livres, crianças. Glória a Deus! O pecado lá no Jardim do Éden nos separou de Deus. Vocês lembram? Nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Jesus, ele derramou o sangue dele. Jesus, ele pagou o preço por nós e hoje nós somos livres. Então, lá no jardim, o pecado nos separou, né? O pecado nos separou de Deus e Jesus, ele foi a ponte, ele nos uniu novamente e por isso nós somos livres e amigos de Deus. E sabe, crianças, vocês acham que terminou dessa forma, Jesus crucificado, morto? Não, crianças. Depois pegaram o corpo de Jesus, deixa eu arrumar aqui tudo direitinho aqui. Pegaram o corpo de Jesus e naquela época eles eram enterrados assim, ó, em túmulos. Pegaram o corpo de Jesus, enrolaram em lençóis e colocaram Jesus aqui guardadinho e fecharam com a pedra. E aí, algumas pessoas, no domingo pela manhã, as mulheres foram lá. No domingo pela manhã, as mulheres foram porque elas queriam perfumar o corpo, era um hábito da época, né? E quando chegou lá, crianças, sabe o que aconteceu? O túmulo estava assim, vazio. E elas ficaram desesperadas. O que aconteceu com Jesus? E sabe, crianças, o anjo apareceu e falou: não se preocupem, ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou
como ele havia dito que iria fazer. Jesus não está mais aqui. Avise os discípulos que ele ressuscitou. E elas saíram para contar a novidade. E sabe, a missão foi cumprida, Jesus cumpriu, venceu o pecado, venceu a morte e voltou para ficar ao lado de Deus, lá no seu trono e preparando lugar para nós. E é um privilégio, crianças, nunca esqueçam dessa história, nunca esqueçam desse amor, que amor tão grande. Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue por mim e por você, para que o nosso pecado fosse perdoado. Então, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, não perca a oportunidade. Se você conhece alguém ou se alguém da sua família não teve esse encontro com Jesus, não perca a oportunidade, crianças. Esse preço que Jesus pagou foi tão alto, a gente tem que fazer valer a pena todos os dias. Todas as pessoas que ainda não tiveram esse encontro, fale do amor de Jesus, conte essa história para eles que está lá na Bíblia. E sempre que você tiver oportunidade, fale de Jesus. E se você ainda não teve esse encontro, vamos orar agora. É só você crer no sacrifício de Jesus na cruz, entregar o seu coração para Ele e aí pronto, você é livre para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo teu sacrifício, Jesus, quanto amor. Papai, muito obrigada pelo teu amor, Senhor, que foi capaz de se entregar por nós, de sofrer por nós, de morrer por nós, de pagar uma dívida que não era sua. Jesus, obrigada porque o Senhor pagou uma dívida que não era sua. O Senhor pagou um preço tão alto. Meu Deus, muito obrigada por não desistir de nós, por ter enviado o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Obrigada, Senhor. Queremos te entregar nesse dia o nosso coração, te entregar, Senhor, as nossas vidas. Senhor, muito obrigada. Aceitamos, assumimos o Senhor como Senhor das nossas vidas. Te entregamos a nossa vida, a nossa família e te agradecemos, Papai, por um amor tão grande e inexplicável. Amém. Amém, crianças, glória a Deus, um beijo para vocês e sempre que tiverem a oportunidade, falem do amor de Jesus, do preço que Ele pagou por nós. Amém? Um beijo para vocês.